eles precisaram, o que eles queriam, né? Opa, bom dia a todos, pá. Eu nem vi tudo, mas só vi pelo menos uns 2 minutos aí do que ele falou, entendeu? Esse cara, pá, como todo palpiteiro, pá, esse desgraçado, pá, não sabe quem foi São Lino, os 35 primeiros papas da igreja, a igreja armênia, né, fundada por São Judas Tadeu, 15 anos antes do Constantino. O catolicismo, quer dizer, o universalismo, né, ele já existia, pá, entendeu? Durante 300 e tantos anos, pá. Basta ver o Nero já perseguiu os cristãos, essa coisa toda, pá, que havia, ela tem as suas fases, pá, entendeu? Que começa lá em Israel, depois, pá, entendeu? O Império Romano perpetua-se ainda durante, pá, 6 séculos, né, em toda aquela parte ali, entendeu? Não só Israel, mas como todos os países vizinhos que hoje não existem mais e foram reinventados, entendeu? Pelos ingleses, né? Desconfigurando totalmente, né? A genuinidade, né? Dos povos que lá estão, né? Basta ver os curdos, né? E os arameus, tudo, né? Que ficaram sem os países. Israel só conseguiu restaurar 1/5% lá do seu território bíblico, né? E as cartas de Paulo, de Santo Inácio de Antioquia, isso tudo vai sendo justamente o crescimento, entendeu? Do catolicismo, entendeu? Então esse Palermo aí, esquece que é a biblioteca do Vaticano, entendeu? E eles têm essa mania, de dizer que foi o imperador Constantino que criou o catolicismo. Ele não criou, ele adotou o catolicismo já existente, que era só cristianismo, não havia outras correntes, né? A Armênia muda muito pouco, entendeu? Não é proibido veneração aos seus santos, tanto que em Israel você vai nos bairros ultra-ortodoxos, inclusive até lá dos Naturei Carta, para lá em Meacharim, negócio tudo, você não anda para uma esquina sem não ter lá um ortodoxo a vender a imagem, né, fotos. Eu mesmo ando com 3 na minha carteira, né, dos nossos tzadikim, dos nossos santos, dos nossos milagreiros, dos nossos ragamins, entendeu? E fazemos orações. Você chega em Israel, quando eu fui a Israel, entendeu? A primeira vez, para o primeiro local que eu fui visitar era o túmulo do profeta Shmuel, né? O Samuel, e tinha lá aquela leva gigantesca de ortodoxa rezar ali no pé do túmulo dele, como há em todos os profetas de Israel que estão lá enterrados e tudo, para você chegar lá e qualquer túmulo, entendeu? Tá ali. Eu cheguei na festa em Tiberíades, na festa lá de Shimon Bar Yochai, tava lá uma imagem, parecia até procissão nordestina, cara, entendeu? A imagem, entendeu? Uma escultura do rabino Shimon Bar Yochai com os ortodoxos para todos ali, entendeu? E rezando, e louvando, e cantando para orações em homenagem a isso. Não é idolatria, porque esse Palermo não sabe diferenciar adoração a ídolos, que é você considerar aquela entidade como se fosse o Deus Criador, que aí sim é um pecado mortal, com a veneração, entendeu? Da imagem de algum tzadik, de algum raham, de algum negócio todo. Então isso é um gordo, cheio de gordura, entendeu? Vegetal, queimada, oxidada, o cérebro, entendeu? Não tem gorduras saturadas, na sua célula, e a gordura dele é para tudo dessa oxidação, de gorduras e carboidratos, entendeu? Isso aí, não é um homo sapiens sapiens, né? É um mero terráqueo, né? É um terráqueo, né? Cainita, ramita, que não sabe refutar, que não entende porra nenhuma, analfabeto, palpiteiro, tagarela, replicador, entendeu? É isso aí, entendeu? Então, logo de cara, o que ele diz que refutou, né? Entendeu? Parece os palermas cá do grupo, os antissemitóides, né? Que vem com o negócio. Como que Pedro nunca teve Roma? Como é que um palerma, falei, morrer aonde, Inclusive foi crucificado de cabeça para baixo, caralho. Como fala merda, entendeu? É isso aí, sabe que é isso, É o camarada que começa a soletrar o evangelho mal traduzido, né? Entendeu? E quando ele já passa para o segundo, terceiro parágrafo, já esqueceu o que leu lá anteriormente, como todo analfabeto funcional, né? Então é isso aí, E nem vale a pena, perder lá tempo disso, que indicaram o que ele diz que me refutou em 1 minuto e pouco desse vídeo aí, entendeu? Entendeu? Também é muito igual, eu reafirmo tudo que eu falei, entendeu? Nem vou lá perder meu tempo para ver lá para um Schweiner desse aí, né? Entendeu? É isso aí, entendeu?
Se falarmos que as nossas sinagogas têm os vitrais, né? Há muitas que têm, como adota a igreja armênia, não tem as esculturas, mas tem as pinturas, né? Que estão ali, relata ali Moisés, Abraão, nossas matriarcas, né? Histórias, entendeu? Tudo aquilo ali, entendeu? Igual na igreja armênia. Entendeu? E sem falarmos para que todo o Jesus lá também reendossa aos judeus para manterem-se judeus, né? E a questão da Maria, eu cansei de ouvir aqui para pregações na televisão e tudo, né? De camarada falando da Maria, não sei o que, não, mas nada de, entendeu? Porque ele desconhece, inclusive, pelo facto de não ter a tradição oral dos milagres que Maria fez, entendeu? Que ela foi arrebatada, né? Ela não teve uma morte comum, essa coisa toda. Entendeu? Então isso aí para que é o que fomenta o catolicismo, né? Entendeu? Então é um completo idiota, pai, entendeu? Fazer o quê, né? E, lamentavelmente esse planeta é pisoteado por bilhões de patetas igual esse aí, né? Babascos, né? Pacóvios, né? Popteiros, né? Isso aqui para ter infestado, né? É isso aí, pai. Diferenças do Ministério Público. Assim, e antes do Império Romano, dessa oficialização do Constantino, já tínhamos vários doutores da igreja, né? Vários santos já, entendeu? Inclusive já canonizados e tudo, essa coisa toda, entendeu? Agora, o catolicismo, ele vai tomando, né, pelos concílios, porque como havia muitas correntes, né, de interpretações, essa coisa toda, então criou-se, né, aos vários concílios que duravam até décadas, né, exaustivamente a debaterem. Eu morei lá em Constance, né, no extremo sul da Alemanha, entendeu? Por um bom tempo e morava até relativamente perto de onde foi realizado o Concílio de Constance, né, em 1400 alguma coisa, se não me engano, no século XV ou XIV, e por aí. Naquela altura eu desconsiderava totalmente a igreja ainda, né, então me falaram lá tudo, né? Eu visitei a casa do John Hus, que fica lá também em Constance, né? E ele foi um dos primeiros protestantes, né? Então teve seguidores que nessas correntes deles, entendeu, participavam, entendeu, dos demais concílios que surgiram, assim como os albigenses, os arianos, os cátaros, né? E por aí assim, para aquelas que a igreja chama de hereges, tudo, que eles vão lá justamente fazer esses debates todos, até começarem, através do que a igreja diz, que haver uma unanimidade, né, pelo Espírito Santo, então daí formou-se o direito canônico, né? Entendeu? Mas isso aí, o que eu falo, como ela vai surgindo, como o judaísmo, ele vem surgindo, né? Ele começa lá com Adão, entendeu? Depois vai indo para Noé, depois vem lá com Melquisedeque, depois vem com Abraão, depois Moshe, né? Vem lá quer dizer, começa lá com Abraão, depois as 12 tribos de Israel, né? E depois vem Moshe, vem negócio, começa a surgir outros profetas e vai sendo, entendeu? Até a queda do segundo templo, pai, entendeu? E mesmo assim, depois ainda há mudanças, né? Há introduções, não digo mudanças, mas há introduções, inclusive nos nossos ritos, né? Por exemplo, o Lehadodi que nós usamos no Kabbalah de Shabbat foi feito lá pelo Alcabetz, né, em 1536, lá em Sfat. E eu tive lá o privilégio, pai, de estar no local onde ele compôs lá isso, onde se vê quase toda Israel, se vê lá a Síria, essa coisa toda, pai, entendeu? E ao pé da nossa sinagoga portuguesa, né? Que é onde está o grande reduto dos cabalistas, né? Entendeu? Então é isso aí, pai. Então os gajos não sabem porra nenhuma, não passa para um Schweiner, né? Palpiteiro do caraças, pai, entendeu? É isso aí, é um arschloch, entendeu?